A lição de hoje é a lição de número 2. Nós vamos estudar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O texto áureo está em Efésios, capítulo 1, no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática nos diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E a leitura diária está aqui, nós não vamos fazer. Leitura bíblica em classe, Efésios, capítulo 1, verso 3 e 4. Depois pula para o verso 9 até o verso 14. A palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito. Deixa eu só pegar aqui, permitir a entrada. Ok. Segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Amém. Esse é o texto que nós vamos basear a lição de hoje. O nosso objetivo principal é esse: esclarecer, falar sobre as bênçãos espirituais que é concedida por Jesus Cristo. Através de, no ponto 1, vamos pensar sobre qual é essa nossa nova posição em Cristo. No ponto 2, essa realidade da vida cristocêntrica no mundo. E no ponto 3, vamos falar sobre o papel que o Espírito Santo vai desempenhar nesse plano da salvação. Bem, irmãos, quero desde já explicitar com os irmãos da importância da aula de hoje. A lição, ela é maravilhosa, maravilhosa. Tem muita coisa muito boa que nós vamos enxergar na lição de hoje, e glória a Deus por isso. Porque, enfim, o texto de Efésios é um texto muito rico, muito rico. Então, o que a gente vai tentar enxergar? Basicamente, nós estávamos em um estado antes de Cristo. Nós estávamos num estado de humanidade caída. E Deus não deixou que isso fosse levado pelo mero acaso. Desde a eternidade, Deus tem um plano para restaurar a humanidade caída. Irmãos, nada, em tempo algum, fugiu do controle perfeito, o controle soberano do nosso Deus. O nosso Deus, ele sempre teve o controle de todas as coisas, e o livro aos Efésios vai mostrar isso de um modo muito apropriado, como nós sempre estamos assim, no meio, no centro da vontade de Deus, desde o início dos tempos, e até hoje o Senhor Deus nos abençoando e conduzindo todas as coisas para a glória do seu nome. No ponto 1, nós vamos entender essa nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas, por sua infinita graça,
Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. De cara, uma lição importantíssima. A salvação é algo que Deus nos deu, Deus nos presenteou, Deus nos abençoou com a salvação pela sua infinita graça. Não é algo que o homem possa ou deva se gloriar, isso é assunto de aulas de mais à frente, mas é fruto da graça de Deus, de nós sermos alcançados por essa bondade do Senhor. Por isso, a importância de nós estarmos sempre voltados a Deus por essa beleza que Ele nos traz. Tanto que o começo dessa epístola, ele vem trazendo uma doxologia no verso 1 e o verso 2. E ele vai, no verso 3, falar o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é essa expressão de bendizer a Deus? É uma doxologia. O que é uma doxologia? São palavras de adoração a Deus que surge no texto sagrado. Paulo tem algumas passagens que ele literalmente irrompe em adoração, e essa adoração ficou registrada no texto sagrado. Um caso desse, por exemplo, em Romanos 11, depois dele apresentar todo o plano de Deus, todo o propósito divino, a promessa de Deus para Israel, ele explode em adoração a Deus, falando sobre a beleza, né, que para ele, para Deus, né, para ele são todas as coisas para todo sempre, amém. Essas expressões de adoração do texto sagrado são chamadas de doxologia, né? Então, ele vai iniciar tendo essa visão de adoração a partir daquilo que Cristo fez e vai, ao longo dessa passagem, repetir textos de adoração a Deus, né? Bendito Deus e Pai, bendito significa o nome do Senhor. E ele vai ficar repetindo para o louvor e glória da sua graça, para o louvor da sua glória. Ou seja, irmãos, a verdadeira adoração a Deus, ela explode no coração do crente a partir do momento que nós somos tocados pela salvação, que nós contemplamos a Jesus. Isso, quanto mais nós somos envolvidos por Cristo Jesus, mais o nosso coração vai explodindo em adoração a Ele. A adoração a Deus, portanto, não é uma mera sentimentalismo, mera expressão de sentimento. É algo que nasce daquilo que Deus fez em nossa vida, daquilo que Deus fez por nós. E é um texto, o texto de Efésios, ele é um texto que é muito claro a doutrina da Santíssima Trindade. Nós vamos ver, inclusive, hoje, essa realidade, que nós estamos em Deus e Pai de Jesus Cristo, e no ponto 3 vamos ver um pouco da obra do Espírito Santo de Deus, fazendo parte desse processo de salvação e redenção do ser humano. Amém? Até aqui eu estou conseguindo ser claro? Até aqui está tudo tranquilo? Amém. Chegando aqui no ponto 1.2, vai falar sobre as bênçãos espirituais. E aqui, irmão, é uma das partes mais profundas da lição de hoje. O texto fala que nós recebemos essas bênçãos espirituais em Cristo conforme a ação de Deus na vida do crente. Então, primeira coisa que vale a gente só ressaltar, o que seriam esses lugares espirituais que o texto de Efésios fala, ou regiões celestiais em outras versões. A carta aos Efésios vai falar de lugares espirituais, regiões celestiais, em 5 passagens diferentes. Vai falar no capítulo 1, no verso
20 e no verso 3. Vai falar no capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10, capítulo 6, verso 12. O apóstolo Paulo vai falar sobre regiões celestiais, lugares celestiais. Aqui a gente precisa, desde agora, entender que existem dois sentidos do que Paulo está dizendo com lugares celestiais. O primeiro sentido, que é o sentido que está direcionado para a lição de hoje, está falando de lugares celestiais como o local onde Cristo está após a sua subida aos céus. É o que está dizendo no verso 20 do capítulo 1. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, o primeiro sentido de lugares celestiais é o local onde Cristo está, à destra do Pai, exercendo desde já o seu poder eterno. Esse é o sentido. Vai ter um segundo sentido de lugares ou regiões celestiais no texto em Efésios, que a gente vai ver principalmente nas demais passagens, que tem o sentido de reino espiritual ou mundo espiritual. Por que é importante a gente entender que, neste momento, lugares celestiais estão se referindo ao local onde Cristo está à destra de Deus, para que a gente possa compreender quais são as bênçãos que Deus nos deu. Que bênçãos são essas? O comentarista foi muito feliz já destacando o seguinte: as bênçãos espirituais não são materiais. Por que isso? Porque, irmãos, a gente vive em épocas que a ênfase é toda dada nas bênçãos transitórias, nas bênçãos materiais, nas bênçãos que a gente precisa pro aqui e agora. Não que não sejam bênçãos, Deus nos abençoa sim. Deus tem nos abençoado, nos dando a saúde, curando as nossas enfermidades, nos dando provisão, nos dando alimento, nos dando recursos financeiros, nos prosperando em tudo. Deus tem nos abençoado. Eu não estou tirando a importância das bênçãos materiais. Antes, Deus, em Cristo, nos ensina a nós orarmos, inclusive, pelo nosso pão cotidiano. Não tem problema nenhum nisso. No entanto, quando a gente vai entender o texto de Efésios, o foco do apóstolo é o quê? Bênçãos espirituais, e essas bênçãos espirituais estão vindo dos lugares celestiais, ou seja, estão vindos do céu, onde Cristo está à destra de Deus. Isso torna muito mais relevante essas bênçãos espirituais. Elas são muito mais importantes do que qualquer outro tipo de bênção que venha sobre a nossa vida. Quais são as bênçãos? A lista é longa, a gente vai tentar sintetizar e simplificar. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Ou seja, nós somos separados, nós fomos tirados do mundo e somos possessão de Deus. Nós somos santos porque Deus nos levou até Ele e somos dele. As bênçãos espirituais, nós somos filhos de Deus. Deus nos deu a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. Nós somos adotados, fomos predestinados como adotados para filhos de Deus. Nos fez agradáveis para si. A expressão que está no texto, no verso 6, é nos concedeu gratuitamente no amado, né? Ou seja, nós, de alguma forma, somos alvo desse amor e, de alguma forma, Cristo nos concede, Deus nos concede a bênção de pertencermos a Cristo. Isso é uma relação profundamente
pautada em amor. Por isso que o comentarista está chamando isso de nos fez agradáveis para si mesmo. É uma expressão linda. Nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. E remissão, é sempre bom a gente rever esses conceitos que, por vezes, a gente esquece ao longo do tempo, né? O que é remissão? Remissão dos pecados é um perdão dos pecados, mas é um perdão que ele tem um aspecto um pouco mais profundo até. A palavra no grego, originalmente, ela tem a ideia de mandar embora ou descartar, né? A ideia de jogar fora. Ou seja, quando nós somos remidos do nosso pecado, é como se Deus tivesse pego o nosso pecado e literalmente descartado, jogado fora. E nesse processo de descartar o nosso pecado, de perdão dos nossos pecados, isso vai envolver os dois aspectos do pecado na nossa vida. A primeira coisa é a penalidade pelo pecado. Ou seja, existe uma consequência do pecado. O texto sagrado vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte. Ponto. Quando Cristo entra, derrama o seu sangue precioso sobre a nossa vida, nós não sofremos mais esse peso do pecado. Agora nós recebemos promessa de vida eterna. Ou seja, a penalidade pelo pecado, ou seja, a condenação que o pecado nos traria, ela é jogada fora, descartada pelo sangue de Jesus. E outra coisa que é fundamental a gente compreender, remissão abrange não somente a penalidade pelo pecado, mas abrange a culpa pelo pecado. Ou seja, Deus tira de nós a culpa pelo pecado. Isso é importante a gente assentar no nosso coração, porque às vezes tem crentes que passam a vida toda, já são crentes, já são salvos, mas parece que não conseguem experienciar essa salvação em Deus pelo simples fato de que não se sentem salvos, não se sentem, libertos. Parece que o sangue de Jesus pagou, mas a pessoa nunca consegue perceber que a dívida foi paga e que não há mais necessidade de nós estarmos ainda vivendo em culpa. Isso é maravilhoso. Tem uma outra expressão em Efésios que o comentarista não cita, mas eu faço questão de citar, é que nós obtemos a redenção em Cristo Jesus. Isso no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão do pecado. Redenção é a ideia de libertação. É a ideia de que nós estávamos no mercado de escravos e Jesus nos comprou do mercado de escravos com o seu sangue. Isso é uma ideia fantástica que o texto também vai nos trazer. O que mais temos de bênçãos espirituais na vida do crente? Temos ainda a bênção de nós sermos selados com o Espírito da promessa, vamos ver um pouquinho mais à frente, e nós temos a garantia da validade da promessa, também vamos ver isso no ponto 3 da lição, porque é o assunto da lição. Deus nos revelou a sua verdade, isso é maravilhoso também da gente chegar. Irmão, tudo isso, todo esse grande pacote de bênçãos são, em si, as bênçãos espirituais que descem do trono de glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só a quantidade, a riqueza dessas bênçãos espirituais. É muita coisa. Irmãos, eu, se fosse vocês, depois marcava essa passagem da lição, voltava, ia para o texto bíblico e permitia que a palavra de Deus fosse marcando no nosso coração essas verdades eternas daquilo que Cristo fez por nós, da obra de Jesus na nossa vida.
que tudo isso são bênçãos espirituais profundas que estão vindo do trono do Deus que morreu e ressuscitou e está à destra do Deus Pai. É um negócio assim maravilhoso. Vale muito a pena a gente olhar tudo isso novamente. Amém? Irmãos, até agora estou sendo claro. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma coisa que queira comentar? Se quiser, pode fazer menção do chat agora. Tudo tranquilo? Amém. Tranquilo feito um grilo, né? Maravilha. Bênção de Deus. Continuando, então. Tranquilo. Maravilha. Portanto, uma vez que nós recebemos essa nova condição, voltando, o que é a nova condição? É a condição que nós chegamos, uma vez que obtemos todas essas bênçãos espirituais. Pronto, é isso que Deus está fazendo na nossa vida. Só que tem um detalhe aqui que é fundamental a gente entender. Que a nossa nova condição, ela é em Cristo. O que é que significa? Primeiro, que toda a bênção espiritual advém de Cristo e da obra realizada. Pronto. Ou seja, pastor, eu quero obter todas essas bênçãos espirituais. Qual é o meu papel? O que é que eu devo fazer para obtê-la? Simples. O nosso papel para obter as bênçãos espirituais é fundamentalmente crer em Cristo Jesus. É a partir da nossa obra de conversão, né? É nós que vamos viver em novidade de vida, como diz o texto de apóstolo Paulo na 2 Coríntios 5,17. O que é essa viver em novidade de vida? É literalmente experienciar essa bênção. Puxa vida, Deus nos redimiu, nos libertou do nosso pecado, nos elegeu, nós somos filhos de Deus, nós somos trabalhados por Deus. A nossa nova natureza, e essa ideia de conversão, de novo nascimento, vai ter justamente essa visão de que se nós estamos em Cristo, nós não estamos mais em Adão. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. A escravidão que nós havíamos do pecado não existe mais. Nós temos agora a possibilidade de não pecar. Nós temos a possibilidade de ter uma vida nova em Cristo. Nós temos a possibilidade de andar na luz, como filhos da luz. Ou seja, nós temos toda uma nova vida em Cristo, que é advinda dos benefícios da redenção. Amém? Tranquilo? Até aqui, tudo calmo. Opa, dá até um glória a Deus. Aproveitar esse momento para só posicionar os irmãos que estão entrando agora. Nós estamos agora, vamos começar o ponto 2 da nossa lição de hoje. Sobre nova condição, acho que ficou bem claro também. Agora, o que seria, portanto, ter essa vida cristocêntrica no mundo? A palavra cristocêntrica significa basicamente dizer que Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o centro da nossa história. Nós vivemos ainda no mundo, no sentido de que nós estamos no planeta, e nós estamos envoltos por um sistema que é mau, mas mesmo em um mundo caído, a nossa vida é uma vida diferente. Por que isso? Porque Cristo nos revelou a sua glória. Cristo nos abriu os olhos. Olha só que frase poderosa. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Está mostrando
basicamente que Deus revelou a verdade que estava oculta aos santos de Deus. Tudo aquilo que era mistério hoje foi revelado em Cristo Jesus. E aqui é muito bacana, só um parênteses, né? A gente que é pentecostal, às vezes a gente gosta muito da expressão, não, pastor, isso é mistério, é mistério. Rapaz, mais ou menos, viu? Como assim? É mistério não. Deus tem nos revelado a sua verdade em Cristo Jesus. Então, aquilo que era mistério em outros tempos, hoje Cristo tem nos revelado pela palavra. Então, ok, nem tudo que a gente chama de mistério é mistério, viu? Segunda coisa, o que é que ele está nos revelando? Todos os decretos eternos de Deus. Irmãos, Deus, ele é soberano de eternidade em eternidade. Repito, não existe nada que esteja fora do controle de Deus. Deus tem seus decretos eternos, seus propósitos eternos para salvar os pecadores. Né? O texto que é a chave, o texto áureo do Novo Testamento, se não for da toda a Escritura, João 3,16 afirma isso, que Deus deu o Cristo Jesus para a salvação de todos aqueles que creem. A gente precisa se apegar nisso, entender que Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, não é uma coisa que fugiu do propósito perfeito de Deus, dos decretos eternos de Deus, mas Deus, desde a eternidade, já havia providenciado o Cordeiro para nos reunir, para nos trazer junto a Ele novamente. A vontade de Deus revelada na palavra é perfeita nesse sentido. Então, a ideia é essa. A vontade divina, de acordo com a sua bondade, é fazer o que lhe agrada de acordo com o seu amor e misericórdia. O que move, isso aqui é uma expressão que eu estou usando com muito cuidado, mas o que move o Senhor Deus é o fato de que ele é ontologicamente, ele é no seu próprio ser amor. Deus é amor. E o propósito eterno de Deus, obviamente, vai estar vinculado a isso. Amor e misericórdia, que se revela na palavra de Deus e que se estabelece na vida dos crentes, que são alcançados por essa revelação e saíram, lembrando do ponto 1, saíram do estado de morte, os pecados, e estão agora numa nova condição em Cristo Jesus. E o texto vai falar também sobre a plenitude dos tempos. O que é isso? Existe um propósito de Deus, e aqui eu quero que você preste muita atenção nessa parte que é delicada. Paulo vai mostrar que existe um momento em que toda a realidade vai estar 100% convergindo para Cristo. O plano de vida divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, é o estabelecimento do reinado absoluto e completo de Cristo sobre céus, terra e toda a realidade, submissos à autoridade soberana de Deus. É uma reversão total e completa da queda de Adão, sendo estabelecido em Cristo. Em que momento isso se dará? O texto está apontando para um momento futuro, né? O texto ele vai fazer, a vontade de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, em Cristo Jesus. Então, ele está apontando para um momento vindouro. E aqui é importante só a gente já destacar isso.
A palavra plenitude dos tempos está falando do momento em que o tempo divino previamente determinado vai estar estabelecido. Aqui não há um tempo no sentido de cronologia, de cronos, do passado, presente e futuro. A palavra de plenitude dos tempos, esse tempo aqui, a ideia de kairos, é o tempo de Deus, é o tempo estabelecido na eternidade, e que é importantíssimo a gente entender essa diferença para essa passagem, para que a gente não imagine que a plenitude dos tempos é uma coisa que pode ou não acontecer. Queira ou não, quando a gente para e fala de futuro, da nossa perspectiva humana, a gente está falando de algo que pode ou não acontecer, que é uma possibilidade, é uma esperança. Só que quando a gente está falando de decreto de Deus, a gente não está falando de cronos, a gente está falando de kairos. A gente está falando que é aquilo que já está estabelecido em Deus. E no tempo de Deus irá acontecer, porque já está estabelecido em Deus. A eternidade, aqui, na falta de uma explicação melhor, eu gosto da expressão de Lewis, né? É o eterno presente, né? Então, não é uma coisa que irá acontecer, é uma coisa que já está estabelecido desde a eternidade em Deus. Ou seja, não existe sombra de variação, não existe possibilidade de erro, não existe possibilidade de falha. Irmãos, isso vai acontecer. O Cristo Jesus será o centro, será Rei absoluto sobre céus, terra e sobre toda a criação. Isso está estabelecido em Deus. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Ele é Deus. Isso é fato, isso está estabelecido em Deus. Amém? Ponto. Agora, isso não significa dizer que todo mundo já está automaticamente salvo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aqueles que estiverem em Cristo serão salvos. Ou seja, é necessário que a gente compreenda que todo mundo, em um determinado momento, vai reconhecer que o Senhor Jesus é Rei. O problema é que, para alguns, isso vai ser um momento de júbilo, de gozo, de alegria plena e perfeita, e para outros vai ser um momento de profundo terror. Porque é aquela história, uma vez que na plenitude dos tempos, tudo estiver convergido em Cristo, a pergunta é, qual vai ser a minha posição nessa hora? Né? Será que eu vou estar regozijando, vendo o pleno cumprimento daquilo que Deus fez em Cristo? Ou será que eu estarei apavorado, falando, meu Deus do céu, Jesus era real, Jesus de fato era a verdade e eu nunca dei bola para a pregação do Evangelho? Isso é uma coisa que todos nós devemos nos preocupar desde agora acerca da nossa posição diante de Deus. Tudo claro até agora? Alguma pergunta? Amém. Tranquilo, né? Glória a Deus. Dando prosseguimento, obviamente que o objetivo de Deus inclui tanto judeus como gentios. Por isso que Paulo vai trocar o pronome de nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, mostrando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Bom, as promessas de Deus que Deus fez para Abraão, em Cristo, todos aqueles que creem são herdeiros das promessas de Deus.
todas as promessas de Deus recaem sobre o povo de Deus. E claro que eu estou falando das promessas de salvação, as promessas em Cristo, e não das promessas específicas para o povo judeu. Isso assinala que não somente adorá-lo com palavras e ações, mas levar a outros também fazer. Ou seja, nós fomos eleitos, escolhidos, fazemos parte dessa herança de Deus para louvar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor e para levar outras pessoas ao mesmo estágio de louvor e adoração ao nosso Deus, ao Deus que merece essa adoração por tudo aquilo que advém do trono de Cristo Jesus. Amém? Pronto. Aqui a gente finalizou o ponto 2. Algum irmão quer perguntar alguma coisa sobre o ponto 2? Senão a gente vai para frente. Até agora, tranquilo, feito um grilo, né? Maravilha. Então, continuando. E no ponto 3, a gente vai entender um pouco aqui sobre a função e o papel do Espírito Santo nessa dinâmica. Qual o papel que o Espírito Santo vai desempenhar nesse plano de salvação idealizado pelo Pai? Primeiro papel é de selo. A ideia de selo é uma marcação como sinal de propriedade. Irmãos, quando o texto está falando sobre selo do Espírito Santo, é bom deixar claro, não está falando de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa. O selo do Espírito Santo é outra coisa. O selo do Espírito Santo na vida do crente ocorre no momento da conversão. No momento que você é convertido pelo Senhor, que o Senhor opera na sua vida o novo nascimento. Nesse momento, você é selado com o Espírito Santo de Deus, que é a marca que você pertence, é o sinal de propriedade e posse pessoal. Você pertence a Deus. Você é possessão de Deus. Você não pertence mais nem a si mesmo, e você não pertence mais ao mundo, você não pertence mais ao pecado, e se você um dia pertenceu a Satanás, você também não pertence a Satanás. Você pertence agora a Deus, porque Deus colocou sobre a sua vida, no momento que você aceitou Jesus, que você passou pela experiência da conversão, o Senhor coloca em você um selo que está dizendo, olha, esse é meu, e se é meu, tem promessa de que o maligno não lhes toca. Se você aceitou Jesus, se você foi convertido pelo Espírito Santo de Deus, irmão, não precisa ter medo de um bocado de coisa, porque tem crente que tem medo de um bocado de negócio, né? Tem crente que tem medo de macumba, tem crente que tem medo de trabalho, né? Tem crente que tem medo de Satanás, tem os crentes medrosos, misericórdia. Mas nós que estamos em Cristo, nós não precisamos ter medo. Por que nós não precisamos ter medo? Pelo simples fato de que Cristo tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais e o Espírito Santo nos selou. Acabou. Eu não tenho mais problema, não tenho mais medo, eu ando em segurança na presença de Deus. O Espírito Santo, ele vai ter papel de regenerar, ele é que opera em nós a regeneração. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. A ideia de purificação, o Espírito Santo ele é simbolizado como uma água que limpa e lava o crente. E a ideia de santificar. Nós somos santificados pelo papel, pela presença do Espírito Santo
na nossa vida. Aliás, nós chegamos a Cristo somente através da atuação do Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele é fundamental. O papel do Espírito Santo é fundamental. E o Espírito Santo produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. E aqui eu quero só adicionar, produz o verdadeiro relacionamento com Deus e com os irmãos por meio do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é o texto citado em Gálatas 5, 22 e 23, é um texto que mostra aspectos relacionais com o outro também, né? O fruto do Espírito é amor, paz, gozo, e uma série de outras atribuições que o fruto tem, que apontam para a forma que eu vou me relacionar com os meus irmãos também. Ou seja, o Espírito Santo me capacita a me relacionar com Deus e o Espírito Santo me capacita a me relacionar com os meus irmãos. E uma expressão que é uma das mais poderosas e o que mais tranquiliza o coração dos crentes quando a gente está estudando esse assunto, é que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O penhor é uma coisa muito fácil da gente entender. Pode ser traduzido por depósito, penhor ou garantia. Acho que ainda existe, tá? Não, acho que existe. Tem, por exemplo, na Caixa Econômica, em algumas agências da Caixa Econômica Federal, tem uma parte lá que é a parte dos penhores, né? Que é isso, a pessoa está precisando de um empréstimo, está precisando de algum dinheiro emprestado. Aí ela vai lá ver esse setor, leva uma joia, não sei se os irmãos já viram esse tipo de situação, leva uma joia, alguma coisa, ouro, leva para lá, essa peça é avaliado, o quanto pode levantar de recurso, a pessoa deixa a joia empenhada, né, como o penhor daquele empréstimo. Ou seja, qual é a garantia que aquele empréstimo vai ser pago? Aquela joia que foi deixado lá na casa de penhor, lá na Caixa Econômica Federal. A mesma palavra, penhor, está sendo utilizado para apresentar uma obra do Espírito Santo na vida do crente. Olha que coisa grandiosa. Irmãos, o que é que Deus está nos ensinando? Que o Espírito Santo, ele vai nos selar, ou seja, vai nos mostrar que somos possessão de Deus, que nós somos propriedade de Deus, ele vai trabalhar na nossa santificação, vai nos purificar do nosso pecado, vai gerar o nosso relacionamento com Deus, vai nos regenerar, vai fazer todo esse processo e o Espírito Santo vai servir como uma garantia. Garantia de quê? Garantia que enquanto nós estivermos em Cristo, te lembra da expressão em Cristo? Te lembra que no ponto 2 estava falando que as bênçãos espirituais, a nova condição que nós temos é em Cristo. Então o texto está dizendo, quando nós estivermos em Cristo, existe em nós o Espírito Santo garantindo a nossa salvação. Olha que coisa forte e delicada para a gente entender. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito tem a salvação garantida. Irmão, deixa eu falar uma coisa importante para vocês nesse momento. Quero que você preste muita atenção. Algum tempo atrás, eu estava conversando com uma irmã da igreja, outra igreja, não é da Maraponga, é uma igreja que eu já passei alguns anos atrás, e ela estava me dizendo do medo que ela tinha acerca da sua própria salvação. Olha só o que ela achava. Ela achava assim, que eu estou em Cristo agora, certo? Mas se por algum motivo
Rapaz, hoje eu briguei com a minha mulher. Pronto. Discuti com a mulher. Se Jesus voltar hoje, tem gente que acha que se Jesus voltar no dia que brigou com a mulher, perdeu a salvação. Irmão, isso não existe. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor das promessas de Deus, que as promessas de Deus são válidas para a gente. Ah, pastor, irmão, olha só, tem crente, eu já vi gente falando isso, que tem gente que tem medo, que no passado, por exemplo, que tomava banho de roupa, porque tinha medo que se Jesus voltasse, na hora que estivesse tomando banho e estivesse pelado, Jesus ia deixar ele, não ia ser arrebatado, porque não estava vestido na hora. Irmão, isso é não compreender o papel do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está com você, se o Espírito Santo de Deus opera em você, trabalha na sua vida, irmãos, em nome de Jesus, existe uma garantia das promessas de Deus sobre a sua vida. Em que momento você deve se preocupar? Irmão, comece a se preocupar quando o Espírito Santo deixar de atuar na sua vida. Se você entristecer o Espírito Santo, eu vou além. Me permita fazer esse adendo para finalizar nossa aula. Queridos irmãos, o fato de você ter cometido um pecado, não é viver em pecado, não é viver segundo Adão, certo? É você ter caído, tropeçado no pecado. Não tira de você a sua salvação. Sabe por que não? Porque ninguém é salvo porque não peca. Você é salvo pela obra que Cristo fez na sua vida. Jesus te salvou. Jesus colocou em você o Santo Espírito para garantir a sua salvação. Agora, faça como o Davi. Davi, quando caiu em pecado, a oração de Davi foi: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele entendia que a garantia da nossa salvação era literalmente a presença do Santo Espírito na nossa vida. Então, enquanto nós tivermos a presença do Santo Espírito na nossa vida, enquanto nós tivermos comunhão com o Espírito Santo na nossa vida, irmão, não tem nada que nos tire a certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Consegui ser claro em relação a isso? Amém. Pronto. Agora, isso significa dizer que eu posso fazer qualquer coisa, que eu nunca mais vou perder a salvação? Meu irmão, isso é bobagem. Se você quer fazer qualquer coisa, viver em Adão, irmão, entende? Se você vai viver em Adão, isso é prova de que você nunca aceitou Jesus. Se você não teve uma vida transformada, não é que você vai perder a salvação, é que você nunca foi salvo. Você está só se enganando. Você está na igreja, você está lá com a carteirinha de membro, mas se você não teve conversão, irmão, você nunca foi salvo. Nunca foi salvo. A nossa salvação é mediante a operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Agora, se você tem esse Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem certeza de que o Santo Espírito vai te auxiliar. Ele é consolador, ele é professor, ele é guia, ele vai te dar força, ele vai te fortalecer e você vai conseguir permanecer fiel em Cristo até a sua volta. Amém? Glória a Deus. E lendo aqui a conclusão para nós finalizarmos a aula de hoje, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino é revelado. O plano de vida divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo Jesus e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos propósitos devem redundar em louvor e glória ao Eterno. Irmãos, sempre que você estudar a Sagrada Escritura,
sempre que você estudar a palavra de Deus, é necessário que você saia com o desejo de glorificar mais e mais ao Senhor Deus. Se você estudou a palavra de Deus, isso não encheu o teu coração de vontade de adorar a Deus, de glorificar a Deus, não te deu aquele impulso para você dobrar o seu joelho em humilhação diante de um Deus tão maravilhoso, em quebrantamento, em contrição, em louvor a Deus, provavelmente você está estudando a Bíblia errado. E quando a gente vê tudo aquilo que Deus conquistou por nós, a obra de Cristo, a presença do Espírito Santo, irmão, você tem muito motivo, mas muito motivo mesmo, para glorificar a Deus. Amém? Glória, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Amém. Alguma pergunta, irmãos? Não? Se tiver alguma pergunta, faça agora. Eu estou encerrando aqui a nossa aula nesse momento. Amém? Olha, muito obrigado pela participação de todos, pela presença de todos. Próximo domingo vamos ter novamente a mesma aula. A mesma aula não, né? Aula 3. Mas no mesmo horário, no mesmo formato. E